A primeira notícia que a gente tem hoje, uma das notícias mais quentes que a gente tem, é do mercado da bola do São Paulo. São Paulo tenta um empréstimo do atacante ex-Botafogo, isso mesmo, o Herisson ex-Botafogo, que joga no Estoril, em Portugal, e que ainda pertence ao Botafogo. O Júnior Azevedo escreveu essa notícia aqui pra gente, e o André Hernan e o Bruno Andrade, ambos estão trabalhando no UOL, apuraram essa informação. Um dos desejos da cúpula São Paulina, segundo a notícia, é que de ter um reserva imediato para o Jonathan Calleri, que jogou muito ontem, aliás, contra o Palmeiras, isso eu vou perguntar até para o Luiz, mas a diretoria do São Paulo prevê a negociação como difícil, primeiro porque o jogador pertence ao Botafogo, então o Botafogo estaria reforçando um rival, pelo menos quer dizer, um adversário pelos títulos, pelo Brasileirão, pela Copa do Brasil, enfim, e o outro é porque o Herisson está indo bem no Estoril, é um titular absoluto, e não seria tão fácil liberá-lo. O que eu quero saber, Luiz, de você é se você acha que é uma boa contratação, seria uma boa contratação do Herisson, e se ele consegue ser um substituto do Calleri mesmo? Olha, eu gosto do Eriksen, viu? Ele, além de ser um jogador forte, né? Passagem que ele teve no Botafogo, que ainda é, né? Jogador do Botafogo, mostrou sempre um goleador, né? Sempre tá ali presente. O Calleri, às vezes, durante o jogo, ele é muito exigido, né? Às vezes o Calleri, às vezes a bola não chega nele, ele vem buscar. Então você vê um desgaste do Calleri muito grande, e talvez pensando na temporada que o São Paulo pode ter aí, ou priorizar alguma coisa, apesar que o São Paulo tem que jogar para ganhar tudo, né? Porque acho que o São Paulo não ficou na Libertadores, né? Isso, não foi para Libertadores. Então tem que salvar o ano com alguma dessas competições aí rápidas. E ter o Eriksen ali, pelo menos no banco ali, para o caso o Calleri está desgastado, e utilizá-lo ele ou no Campeonato Brasileiro, que talvez o Calleri deve jogar uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, então é uma ótima opção. É uma ótima opção. Especialmente porque o estilo de jogo do Calleri é bastante físico, né? Ele é um atacante que ele parece, como ele não pega muito na bola, parece que ele não é um cara que participa tanto da construção, mas é um cara que inferniza os zagueiros, né? Ele é um cara que ele o tempo inteiro não deixa o zagueiro adiantar ele consegue fazer essa parede o tempo inteiro, mesmo que não seja, né, aquele pivô clássico, o cara que segura e faz um pivô e já ajeita as jogadas, é um cara que se o time está em problema e der um lançamento para ele, ele vai conseguir reter essa bola, o quê? 8 de 10 bolas para ele vai conseguir reter essa bola, né? Sim, sim. E o Calleri, eu acho que os dois jogadores têm a mesma, quase com uma mesma característica, né? É verdade, mas eu acho que o Calleri, eu acho que tem algumas virtudes técnicas melhores, né? Que o Eric, o cabeceio, o bater pênalti. Então é um jogador, às vezes, até com um nome maior que o Eriksen, né? Às vezes o Eriksen também não teve tantas dessas oportunidades, e talvez pode encaixar no São Paulo aí muito bem, ó. É uma bela contratação aí se o São Paulo conseguir fazer, viu? Que é o que precisa. O Rogério tá pedindo reforço, tá reclamando, né, do que precisa. Eu continuo dizendo, não pode ter o Luciano ali como 10 também. Eu acredito que o São Paulo precisa ainda trazer mais um meio-campista também. E ainda que ele seja um bom reforço, mesmo assim, o São Paulo aparentemente precisa mais de um meia mesmo, né? O que você achou ontem? Por exemplo, o Calleri fez uma partidaça ontem contra o Palmeiras, eu achei. Não que ele marcou gol, afinal de contas o jogo foi 0-0, mas dá para ver o quanto que ele precisa de um cara que jogue com ele, né? Precisa muito, porque você vê que o São Paulo, ele tem ali uma defesa e ele tem um ataque. Quando a bola vai no meio ali, você não vê não é um time compacto, né? Não é um time compacto. Então é um time que, se existe uma transição entre lateral e ataque, ok, mas se essa lateral vai passar a bola para um volante mandar essa bola no meio para ter uma desenvoltura ali do Rodrigo Nestor ali, eu acho que o Nestor precisa ter um parceiro ali, realmente um craque, né, que consiga dar essas bolas direitinho. Apesar que o Rodrigo Nestor dava umas bolas lá, mas não é
o menino também vai ficando muito sacrificado. Então eu acho um jogador novo também, o Nestor, para ter tanta responsabilidade assim dentro do elenco de São Paulo. E aí, é aí que eu falo, o 10, falta o número 10. E esse 10 não é o Luciano, né? Então você vê um time que ele fica espaçado no meio de campo. Por mais que o São Paulo cria, não tem ali um meio de campo ali. Você não tem uma jogada pelo meio. As jogadas do São Paulo são todas pelas pontas. Sim. Ainda mais que o São Paulo ele jogou, né? Jogou contra o Palmeiras com 2 volantes e 4 atacantes. E o Mendes ainda era aquele cara que ia buscar a bola entre os zagueiros, ficava aquela linha de 3, e ficava um cara só no meio campo, literalmente, né? O Nestor. Exato. Que, como você falou, um cara que até distribui bem os passes, mas ele é um cara que é mais de movimentar, né? De carregar um pouco a bola, tocar essa bola, se mexer. Não é, como é que o pessoal fala na gíria, um pifador, né? O cara que vai enfiar as bolas ali, né? Ele pisa na área muito, né? O Nestor é um jogador que pisa na área, né? Tá ali na área para pisar e às vezes ele seria até esse cara para chegar na área, para essa bola chegar antes nesse número 10. Para esse cara tá ali na área, para ele estar num rebote, alguma coisa assim. E eu acho que precisa também aí. Vamos ver o que o São Paulo vai fazer, mas o Erickson vai ser reserva, né? Precisa de um jogador titular. Com certeza. Agora um pouquinho, além do Erickson e mais sobre o São Paulo no jogo de ontem, qual foi a sua impressão sobre o São Paulo? Foi um time que não conseguiu criar muita coisa, mas conseguiu competir. Eu acho que o São Paulo ontem, ontem a gente foi a terceira rodada do campeonato, né? Então a gente, que eu comentei com você da última live, né? Eu acho que a gente tem que ser um pouquinho, não ficar apontando muitos defeitos dos times agora, por mais que a gente fala, pô, mas os caras tiveram uma pré... Dessa vez eu acho que até os clubes tiveram uma pré-temporada boa, né? Porque com a Copa do Mundo, os campeonatos terminaram mais cedo, os jogadores entraram de férias mais cedo, poderiam ter voltado mais cedo. Então, eu acho que também teve uma preparação boa, mas só que o ritmo de jogo que acaba prejudicando. Então, a gente pegar algumas contratações do São Paulo foi feitas agora. O Mendes chegou agora há pouco, o menino, não o Rato, teve o outro jogador também que foi apresentado, Paulo, o Pedrinho, David, que jogou como titular ontem. Então, o David, bom jogador. Eu acho que o São Paulo tá criando um elenco, né? Tá criando um elenco. Eu acho que o São Paulo jogou bem. Não acho que o São Paulo jogou mal. Acho que o São Paulo criou. Pegou uma equipe do Palmeiras que não é fácil jogar com o Palmeiras no Allianz Parque. Mas ainda eu acho que é um Palmeiras que não tem um bom começo de ano. O Palmeiras não tem um bom começo de ano. Às vezes é muita responsabilidade. Lembra aquilo que eu falei que a gente poderia sentir o Eric no campeonato, o Hendrick no Campeonato Paulista, né? Então a gente vê que o menino, o sarrafo subiu para ele, né? Por mais que ele tente, ele não consegue mais desenvolver como desenvolver, que anda sendo substituído. Não sei se ele gostou da substituição ontem que o Abel fez. Não é que nem o Ancelotti bravo que o cara não cumprimentou, mas ele não saiu contente, mas ele tem que entender que ele só tem 16 anos. Sim. Que às vezes os jogos vão pesar para ele, é difícil ir para cima de uma boleta. E eu acho que o São Paulo ontem não é que foi superior ao Palmeiras, mas fez uma bela frente para o Palmeiras. Eu acho que conseguiu, talvez, anular o Palmeiras, né? O São Paulo não criou muito, mas também impediu que o Palmeiras criasse muito, né? Ainda que tenha feito um gol, que foi anulado por questão de milímetros ali, o impedimento do Hendrick, né? Não foi um time com o volume de jogo que o Palmeiras costuma ter em clássicos e jogando em casa, né? Principalmente. Por exemplo, o jogo contra o São Bento, né? Que foi a estreia, que o Palmeiras não fez gol também. O Palmeiras teve um volume maior. O São Paulo conseguiu diminuir esse volume. O vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária. Ela acontece de segunda a sexta, às 6 horas da tarde. Ela traz o resumo das principais notícias do dia do futebol, mas também traz a repercussão dos principais jogos e também a prévia dos principais eventos esportivos. E a gente não fala só de futebol não, hein? A gente fala de automobilismo, de esportes olímpicos e tudo mais o que estiver bombando na semana. Se você gostou desse vídeo, então já solta o dedo nesse like e fica o convite também para você se inscrever aqui no nosso canal. Tem programa lembrando de jogos, partidas, campeonatos e competições históricas, assim como entrevistas, listas, enfim, é conteúdo para não acabar mais. Agora, se você quer saber das notícias mais quentes do futebol e do esporte do Brasil e mundo afora, entra lá no torcedores.com que a nossa cobertura é quentíssima. A gente fica te esperando então, hein? Valeu!